Está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você na próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo dois convidados importantes do segmento portuário para que possamos aqui, juntos, debater tudo aquilo que realmente é importante para o nosso segmento. Meu primeiro convidado é Áureo Pascoaleto, diretor da Unisanta. Áureo, obrigado pela tua presença aqui conosco novamente. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Meu segundo convidado é Edson Freire, diretor operacional da Toledo Brasil. Edson, pela primeira vez aqui conosco, muito obrigado pela tua presença. É um prazer a gente ter uma empresa referência como a Toledo e você também aqui no nosso programa. Muito obrigado, Max. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar. Para iniciarmos o nosso debate, eu vou questionar o Edson. Evidentemente que a partir de agora vou chamar de Freire, se assim ele me permitir, porque este é a forma como o mercado o reconhece a partir dos processos que a Toledo tem no Brasil. A Toledo, por ser uma empresa líder do segmento de pesagem, Freire, nós sabemos aí inúmeros projetos que foram implementados nos portos do Brasil. E principalmente um dos projetos que está relacionado ao Porto de Paranaguá. A gente pode dizer, de alguma maneira, que o Porto de Paranaguá vem se potencializando e cada vez mais sendo eficiente nas operações logísticas naquela localidade, Freire? Sim, com certeza. O Porto de Paranaguá está se preparando para, em alguns anos, ter a capacidade de movimentar 80 milhões de toneladas. Atualmente, o Porto está com 50 milhões de toneladas e há poucos anos ele fazia na faixa de 30, 35 milhões de toneladas. Tudo isso foi obtido por meio de ganho de eficiência, e nesse ganho de eficiência estão os equipamentos que nós fornecemos. Tudo que passa por um porto, tudo que é carregado no navio, em termos de grãos, é pesado, tem que ser pesado. E esses processos de pesagem podem demandar muito tempo. E os nossos sistemas automatizados permitiram uma enorme redução no tempo dessas pesagens. Os veículos param segundos sobre as balanças e seguem a rota determinada na recepção, no recebimento, e vão para o armazém para descarregar. Processos que antes demoravam minutos, hoje são feitos em 30 segundos. A Toledo forneceu os equipamentos de pesagem, as balanças foram padronizadas para ter a dimensão adequada para receber esses novos veículos, rodotrem, bitrem e até maiores do que isso. E com isso diminuiu a necessidade de fazer o desengate para pesar esses veículos maiores. Então houve com isso um ganho bastante grande também, uma redução de tempo bastante significativa. E depois a gente forneceu os sistemas de captura automática das placas, das licenças, captura automática das identificações dos containers. Além disso, a gente forneceu também toda a infraestrutura de RFID, para identificação automática desses veículos. E também fizemos o controle das rotas, sinalizando qual que é o caminho que o veículo tem que passar dentro do porto. Que é a parte de comunicação visual, que é extremamente importante também. Exatamente. E que muitas vezes nos projetos, de uma maneira geral, as pessoas esquecem de ter essa comunicação visual para que, principalmente, o motorista possa saber, evidentemente, tudo aquilo que ele precisa fazer e o que é necessário ser feito num processo de admissão de gate. Vou explorar um pouco mais da tua experiência, Freire, nesse sentido. A gente sabe que portos internacionais hoje, na verdade, quando eles fazem o processo de presagem e de admissão num gate, eles desburocratizam o processo do gate e já estão evoluídas para um processo de pesagem sem ter o stop and go, né? Ou seja, o caminhão parar e ser liberado automaticamente. Você acredita que nesse processo evolutivo que a gente vem tendo tecnologicamente falando aqui no país, a gente vai chegar também nesse nível de processo de admissão de caminhões nos portos do Brasil?
Eu acredito que há um longo caminho a ser percorrido. Os portos, em geral, no Brasil estão investindo, a gente percebe isso claramente, desde o Porto de Rio Grande até as Ciadocas do Pará e os terminais portuários privados que foram feitos também. A gente tem também o terminal de Santarém, o terminal de Vila do Conde, o terminal de Miritituba. E há um grande investimento em curso e eu acredito que o progresso virá e está vindo. Em termos de pesagem, pelo tamanho das plataformas das balanças e pelo tamanho dos veículos, ele precisa parar. Mas são segundos para capturar o peso. Capturou o peso, o veículo vai embora. A gente pode dizer coisa que, de 5 que o grande segundos no impacto máximo. hoje, vou pegar um pouco da experiência do professor também, o grande impacto não é a questão tecnológica, mas é a questão burocrática para a admissão desses caminhões. E aí, professor, o Freire fez a menção na questão dos commodities, e aí a gente também tem a pesagem ferroviária naturalmente nesse processo todo. Essa burocracia é o que impacta a velocidade de admissão dessas cargas e mercadorias nos portos do Brasil? Olha, isso aí é um pequeno, eu acredito que seja um detalhe, não seja assim um grande impacto, mas todo ganho é um ganho e merece ser considerado. A chegada das mercadorias ele tem realmente duas grandes preocupações, que é a quantidade e a qualidade. Tá certo? Então, vai se verificar se aquela carga que está sendo transportada corresponde à que é esperada e depois para fins da totalização da carga e também da qualidade, a inspeção que é feita para verificar se aqueles produtos estão de acordo com aquilo que foi adquirido e que deve ser embarcado. Aí já começa uma série de situações logísticas dentro do armazém, porque você vai armazenar, às vezes, no mesmo espaço, carga de origens diferentes, de qualidade diferente, quer dizer, tem todo um processamento assim bastante importante. E em 1974, aqui no Porto de Santos se instalou a primeira balança eletrônica de pesagem. E aquilo foi um acontecimento, porque era um sistema assim bem rudimentar, digamos aí, em relação ao tempo de hoje, mas era infinitamente melhor. Então, as pesagens de uma forma geral, e eu gostaria de expandir um pouco mais essa questão, para a parte das rodovias, porque quando os engenheiros, vamos dizer, dimensionam, por exemplo, os pavimentos, eles estão pensando nas cargas que passarão naqueles locais. O pavimento, ele tem uma vida útil que é pensada em quantas vezes um determinado eixo vai passar numa parte da estrada. E se tem o que é chamado aí a sobrecarga, tá certo? Ou uma carga excessiva, aquele pavimento vai durar menos. É como se estivesse sacando a descoberto da vida útil daquele pavimento. Então, e todos esses aspectos aí envolvem a responsabilidade da pesagem, além do mais a questão de segurança, porque veículos que estão com excesso de peso, eles são mais lentos nas subidas e podem ficar incontroláveis nas descidas. A gente fala em pesagem e a pesagem rotineira que nós convivemos, ela é um pouco diferente de pesagem de toneladas. Freire, como é que funciona uma balança de pesagem rodoviária efetivamente? Como é que ela é composta? Quando se fala de pesagem, tem todo um universo a ser explorado e eu fico, a cada palavra que o professor cita, eu posso fazer um complemento a respeito da primeira balança que ele está dizendo, em 1974. Provavelmente essa primeira balança eletrônica era uma balança com um sistema de alavancas e na ponta da alavanca tem um varão e nesse varão tinha uma célula de carga. A célula de carga é um transdutor que transforma a força-peso em um sinal elétrico proporcional a essa força. Depois tem um terminal indicador que faz a conversão para aparecer lá os numerinhos relativos àquele peso. As balanças passaram a ser equipadas com células eletrônicas, a balança totalmente apoiada sobre isso, e depois, nessa evolução, as células passaram a ser digitais, ou seja, ao invés de eu ter na ponta da célula um sinal analógico na hora de milivolts, a gente passou a ter sinais digitalizados e
E mais recentemente, as células passaram a ser providas de inteligência para fazer compensação de temperatura, compensação de esterese, que é quando você coloca o peso, você tem uma reta. E a hora que você tira o peso, a reta tem que voltar do mesmo caminho que ela foi. Isso, se não tem esse comportamento, tem uma barriga que a gente chama de esterese. Então, as células são providas de inteligência suficiente, cada célula de carga hoje, fabricada pela própria Toledo, possui um microprocessador interno e esse microprocessador faz todas essas compensações. Existem sistemas de pesagem stop-go para pesagem dinâmica. Se você for no quilômetro 28 da Imigrantes, você vai ver lá um posto de pesagem da Ecovias e ali é um posto para fazer a conferência das cargas para que elas não ultrapassem os limites estabelecidos pela legislação. Então, há primeiro uma balança seletiva, o veículo passa sobre essa balança, tem sensores que captam o peso, numa tolerância que não é satisfatória para relações comerciais, mas é satisfatória para você ter uma primeira visão de como aquele veículo está carregado. Um parâmetro inicial. E parâmetro inicial. Sendo constatado que o veículo pode estar fora da tolerância ou daquilo que é admitido, aí tem uma segunda balança, onde é feita uma pesagem estática, que é chamada balança. A primeira é chamada balança seletiva e a segunda é chamada balança punitiva. Como é que é feito esse processo de aferição, Freire? Porque, naturalmente, você precisa aferir estes equipamentos para que eles possam sem dúvida. ter aí todo o respaldo necessário Sem nesse dúvida. processo de pesagem. Para você calibrar uma balança ou aferir uma balança, você precisa de ter pesos padrão. São massas cujo o peso é previamente conhecido. Essa massa precisa também, por sua vez, ser aferida. Se eu tenho um bloco que pesa 500 quilos, eu tenho que ter certeza de que aquele bloco pesa de fato 500 quilos. E essa certeza ela é obtida através de toda uma série de procedimentos que são amparados pelo braço da metrologia científica e industrial do Inmetro. Existe uma norma internacional que regula sobre isso daí. Estabelecido. E tem toda uma cadeia de rastreabilidade que remete ao quilograma padrão que está em Paris. E esse quilograma padrão é que dá toda a rastreabilidade dos pesos utilizados no planeta. Se você quiser assim, se você quiser mais fazer exato. a rastreabilidade. Exatamente. Tem um metro padrão e tem um quilograma. O metro já consegue ser obtido através de ensaios físicos. Tem várias maneiras de se obter o metro, mas o quilograma não. O quilograma, e há uma indagação, que eu não sei o quanto é verdadeiro ou não, se de fato aquele quilograma padrão tem o quilo que tinha há 30 anos atrás. Então, esse quilograma está em Paris, como tá em você Paris. mencionou inicialmente, que é a referência mundial. É a referência mundial. Os pesos que a Toledo utiliza em campo, que a Toledo do Brasil utiliza, eles são rastreados aos pesos do nosso laboratório de calibração de massa, que fica na nossa fábrica em São Bernardo do Campo. E, por sua vez, os pesos que são utilizados nesse laboratório para fazer a aferição das balanças são rastreados ao padrão que está no Inmetro, que, por sua vez, é rastreado ao padrão internacional. Tem toda uma cadeia para garantir que o quilo seja o quilo mesmo. Excelente. E enquanto não for revogada a lei da gravidade, isso vai continuar. Essa continua sendo a referência que nós temos. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo e vou deixar um questionamento para os nossos dois convidados. A pesagem internacional hoje ela é descentralizada, porque no Brasil ainda continuamos com a centralização da pesagem nos gates dos portos brasileiros. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Edson Freire, diretor operacional da Toledo, e o nosso professor aqui da Unisanta, Áureo Pasquale. No último bloco, eu deixei um questionamento para os meus dois convidados. A descentralização da pesagem para os portos do Brasil, seguindo a referência internacional, é um processo pelo qual
nós temos de passar nos portos do Brasil? Freire, qual é a tua opinião em relação à experiência que você tem nesse sentido? Em primeiro lugar, eu diria que antes da gente falar de descentralização da pesagem, a gente tem que falar da descentralização da gestão. Em um dos seus programas, você recebeu aqui o prefeito Paulo Alexandre, se não me engano, Sim. e ele fez esse comentário de decisões serem tomadas em gabinetes por pessoas que desconhecem a realidade portuária. No que se refere à pesagem propriamente dita, o embarcador e aquele que recebe a mercadoria, ele quer ter a conferência dele mesmo, ele quer ter certeza de que aquilo que ele está comprando ou aquilo que ele está intermediando tenha de fato aquela massa que está declarada. Então é comum que os terminais procurem ter os seus próprios equipamentos de pesagem, além daqueles que a autoridade portuária também deseja ter, para que ela afira o volume passado pelo porto e seja remunerada, inclusive, por isso, eventualmente. Então, é um pouco difícil de a gente falar de centralizar a pesagem, obviamente, cada um tem seu interesse, cada terminal recebe aqueles grãos e armazena, né? E isso não ocorre apenas no porto, isso ocorre desde o produtor, né? O produtor antes não tinha balança em sua propriedade, ele confiava, com razão de confiar, eu diria, mas ele confiava nos armazéns que recebiam e armazenavam e compravam, que são as tradings. Depois o produtor achou que deveria passar a ter também a própria balança para que ele tivesse confiança de que aquele veículo carregado estava carregado de fato e a carga dele não seria desviada entre o estabelecimento dele e o armazém onde ele depositaria isso. E os produtores maiores, hoje em dia, inclusive, possuem seus próprios armazéns, para que eles tenham, eventualmente, numa sobra, capacidade de precificar de acordo com o momento que julgarem adequado, né? Esse foi um mercado que cresceu vertiginosamente, tecnologicamente. A gente percebe que essa questão dos commodities, na verdade, vem se autodesenvolvendo para que seja cada vez mais eficiente. Professor, voltando nessa questão da pesagem, como eu fiz o questionamento no início do nosso segundo bloco, não existe um conflito de interesse aí em relação à questão comercial e à relação fiscal? Nós temos que, naturalmente, fazer com que esses dois polos sejam geridos em uma única situação, ou a forma mais correta de se fazer seria, evidentemente, deixar a parte fiscal para quem de direito e a parte comercial também para quem de direito? Olha, é uma situação que são interesses, que na realidade convergentes, né, concorrentes, né, no sentido geométrico, eles concorrem no mesmo ponto, que é a confiabilidade do sistema. Evidentemente, a parte fiscal está buscando, vamos dizer, receber os tributos correspondentes em relação àquelas atividades. A parte que está operacionalizando isso, seja o terminal, ou seja, o intermediário, todo o armador, todo mundo tem interesse em saber com precisão qual é, evidentemente, a massa, aquele produto que foi transportado. Eu acrescentaria mais um viés. O viés, repetindo também, como falei, da segurança. Tá certo? Porque se você, as massas, vamos dizer, com a verificação de qualidades e tudo, você pode, inclusive, interceptar situações, vamos dizer, maliciosas. Vamos dizer, embarques de coisas inadequadas, vamos dizer, ou indevidas, ou inserção dentro das massas, embora também os scanners, vamos dizer, façam essa, já contribuem essa checagem. Tudo, entendeu? Mas então, eu acho que saber com precisão, vamos dizer, é realmente uma situação assim de interesse geral. E a redundância dos sistemas, vamos dizer, quantos tiverem, eu acho que só contribui para o aperfeiçoamento do processo. Ah, tudo bem, vamos dizer, mas pesou uma vez, já não precisava pesar outras e tudo. Mas os sistemas eventualmente são falíveis. Eu acho que, então, ter redundância no sistema
acaba sendo uma contribuição para a confiabilidade geral do processo. Freire, a gente sempre debate aqui no programa a evolução dos modais de um modo geral. A gente tem o modal rodoviário, que eu acho que, no meu entendimento, está muito bem estabelecido no nosso país, é uma questão de desenvolvimento, a gente cada vez mais tem que desenvolver este modal, foi um modal que nós escolhemos aí num passado não muito distante. A gente também debate muito a questão do modal ferroviário, que temos de explorar nos portos do Brasil, ainda a exploração é bastante tímida, a gente precisa impulsionar isso e mais recentemente a gente percebe que o governo do estado de São Paulo e o governo federal também vem pensando em explorar o modal hidroviário. Nessa questão da pesagem especificamente, como é que a gente está preparado, principalmente pela Toledo ter aí um share bastante grande no mercado brasileiro, como é que a gente está preparado nessa questão de pesagem para o modal ferroviário e se existe de alguma maneira, até para exemplificar para o telespectador de casa, alguma maneira de pesagem também para o modal hidroviário? No modal ferroviário, existem equipamentos hoje bastante sofisticados em relação ao passado. Hoje a gente tem sistemas de pesagem dinâmico, desde que o piso esteja adequadamente nivelado, não há necessidade de desencarte, embora esses sistemas de pesagem dinâmica não ofereçam a precisão que muitas vezes você gostaria de ter. Eles não são tão precisos, mas são bastante eficientes. E quanto mais barata é a mercadoria que está trafegando, mais viável ele se torna. Então ele via sendo bastante utilizado, e é bastante utilizado, para a pesagem de minério de ferro, mas é menos utilizado para grãos, embora também seja utilizado para você ter uma conferência. Existe um segundo tipo de equipamento para pesagem ferroviária, que são chamadas balanças multipartidas. Ao invés de eu ter uma balança, digamos, de 30 metros de comprimento, eu tenho 5 pedaços, por exemplo, de 6 metros de comprimento, e quando, ou até menos do que isso é variável, e eu vou selecionar para ser pesado os trolleys que estão daquele vagão no bloco 2 e no bloco 4, por exemplo, no bloco 1 e no bloco 3. Então, com isso, eu consigo também fazer uma pesagem, sem necessidade de desengatar os vagões, de uma maneira bastante rápida. São as balanças multipartidas. A gente tem aqui em algumas unidades instaladas aqui no Porto de Santos, e elas conferem bastante eficiência no processo de pesagem. Quanto aos modais, obviamente não será possível pesar as barcaças, mas já existem soluções de balanças instaladas sobre as barcaças gigantes, e o veículo entra na barcaça, tem um tombador na barcaça, lá ele é pesado, na entrada e na saída, e sai e a barcaça recebe o grão, por exemplo. Isso tem sido utilizado no norte, tem a hidrovia do rio Tapajós, que vai até Santarém, de lá a mercadoria é embarcada. Professor, o senhor tem uma experiência muito grande nesse sentido, quando a gente fala do modal ferroviário, e a gente percebe que boa parte do que a gente debateu aqui hoje está relacionado um pouco a essa questão do commodities. E a gente percebe também que é um movimento dos portos e principalmente do mercado portuário fazer a containerização dos commodities. Como é que a gente está preparado para isso? Não só no modal ferroviário, essa relação das questões de pesagem, mas principalmente no modal ferroviário. Na medida que você tenha produtos de baixo valor agregado, vamos dizer, para serem colocados dentro de contêineres e tudo, eles realmente acabam tendo custos diferenciados. Eu acredito que isso é uma coisa para médio prazo. Ainda não temos uma quantidade de... Eu falo isso, professor, porque a gente tem um grande gap, né, na verdade. Enquanto nós estamos discutindo aqui a infraestrutura necessária para o modal ferroviário, a gente já percebe que internacionalmente, hoje, o modal ferroviário já vem se utilizando de 2 de alto para a utilização de containers, por exemplo, né? Ou seja, você tem 2 containers por vagão. A gente está muito distante disso, professor? Olha, realmente utilizar o double stack, tem inclusive aqui o terminal ali em Cubatão, que utiliza esses sistemas e tudo. É uma questão de opção de preparação mais dos terminais, tá certo? Porque não tem assim nenhum grande problema técnico
em relação à utilização do double stack, da sobreposição e evidentemente, você está dobrando a capacidade, porque a capacidade dos vagões é muito grande. Você normalmente considera até 130 toneladas num vagão. Então, quando você está transportando menos, você está subutilizando aquele sistema. A capacidade de tração, você vai incorporando locomotivas e vai tendo composições aí maiores. Quer dizer, agora, isso é uma coisa que, na verdade, precisa se mudar uma mentalidade, uma cultura, tá certo? E projetar sistemas que já utilizem essa solução. Isso é política pública ou interesse do mercado? Olha, não, política pública não. Eu acho que quem move o mercado é o interesse privado e o interesse empresarial. A política pública, Deus nos ajude, que não nos atrapalhe. Você, todo empresário vai dormir toda noite e não quer acordar com uma notícia como essa agora, que as duas cidades aqui do lado do estuário aumentaram os impostos. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Eu já fiz esse questionamento para o nosso professor, mas não vou, naturalmente, me privar de fazer o questionamento para o nosso convidado, Edson Freire. Edson, quem é Edson Freire? Bom, eu sou o Edson José Freire, na verdade, né? Tem um José aí no meio. Eu sou um cidadão paulistano, nascido e criado em São Paulo, tenho 56 anos, tenho 3 irmãos, sou filho de professores. Eu me formei em engenharia elétrica na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz administração na Fundação Getúlio Vargas. Nessa época eu já trabalhava na Toledo. Eu comecei na Toledo em 1987, tenho 30 anos lá. Passei por diversas áreas da empresa. Comandei a assistência técnica, comandei a área de marketing e vendas no mercado industrial e mais recentemente me tornei diretor de operações, respondendo por toda a área comercial da empresa, em todos os seus ramos de atividade. A gente atua na indústria, a gente atua no comércio, que são as balanças que as pessoas encontram nos supermercados, nas feiras e nas padarias. O nome Toledo é um nome muito conhecido. A gente é bastante forte nessa área também. Temos um braço de serviço, que é uma coisa bastante importante, que a gente preza muito o pós-venda. E a gente tem uma engenharia bastante forte lá também, que está na minha responsabilidade, manufatura. Então, o Edson Freire é essa pessoa que respira o mundo da pesagem faz 30 anos. Eu tenho, como já disse, 56 anos. Então, basicamente, a minha vida profissional foi num ambiente relacionado a peso e tudo mais. E é muito gratificante a gente ver os nossos equipamentos e tudo aquilo que a gente faz dando resultado, né? Não tenho dúvida, eu acho que esse é Os o grande Os ganhos de eficiência são muito grandes quando a coisa é feita corretamente, o equipamento tem a performance que você precisa e não tem paradas repentinas e performa, enfim, e traz resultado. Isso é o nosso trabalho lá. E é o trabalho do Edson Freire também. Edson Freire, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. A gente já se conhece há algum tempo, eu acompanho também bastante a tua carreira e sei o profissional que você é. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco hoje. Eu aqui agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre um tema tão importante. Professor, mais uma vez, obrigado pela aula. É sempre bom ter o senhor aqui conosco, dando aí informações pertinentes e importantes para todos os nossos telespectadores. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, acreditar no seu potencial é o primeiro passo para que os outros passem a acreditar em você. Forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações e Grupo Mendes.